Eu não conheço a história de um grande empresário, de um grande homem da história que começou por cima. Se você conhecer um, me conta. Eu não conheço a história, quer na vida material, quer na vida espiritual, alguém que chegou na montanha, alguém que chegou no topo e começou no topo. Pode pegar a história de qualquer um, seja no mundo espiritual ou no mundo secular. Para chegar no topo, passa pelo vale. Ensina isso para o teu filho, vai, minha irmã. Ensina isso para tua filha, porque teu filho e tua filha estão vendo você agora, depois de 30 anos, mas não viram quando você começou. Então você quer só dar moleza para teu filho e para tua filha, pensando que isso vai fazer bem para ele conquistar a altura. Bota esse cabra no vale. Você começa lá embaixo. Sabe como é que eu comecei na igreja? Batendo bumbo. Eu comecei batendo bumbo. E meu sogro gostava de fazer todo domingo um desfile. A Beth lembra, né, Beth? Beth foi porta-bandeira. Porta-bandeira do desfile da igreja. Carregava a bandeira do Brasil, a minha cunhada aqui. Aí, meu sogro gostava de fazer um desfile. Da Praça da Penha à Praça São Lucas. 1 quilômetro. 1,5 quilômetros. Sabe? A banda na frente. A igreja atrás. E ele na frente da banda com a Bíblia. 3 horas da tarde, domingo. Era uma coisa linda. E para azar meu, quando não tinha hino, quem batia a marcha era o bumbo. E quem era o besta que estava lá? Bum, bum, bum. Não tinha música nenhuma, mas o bumbo funcionava. Cansei de bater bumbo, rapaz. Você está pensando que eu comecei o quê? Por cima? Cansei de pregar de madrugada na zona sul do Rio de Janeiro com meus colegas da igreja. Cansei de pregar dentro de ônibus, distribuindo folheto dentro de ônibus, meu irmão. Cansei de fazer isso. Tem até um episódio engraçado. É que uma vez eu gostava de entrar no ônibus, né? E saía distribuindo atrás. Lá no Rio de Janeiro, naquela época, você entrava pela porta de trás e saía pela frente. Hoje entra pela frente e sai pela de trás. Mas na minha época era o contrário. Entrava pela porta de trás e saía pela frente. Lá no Rio. Aí eu entrava pela porta do ônibus, distribuía folheto, comprava a minha passagem, passava a roleta e vinha distribuindo folheto. E quando chegava na frente, aí eu dizia: atenção, minha gente, eu entreguei aí uma mensagem para você que pode mudar a sua vida, que Deus te ama, eu fazia isso. Aí um dia eu subi no ônibus, tinha 5 rapazes, e naquela época eu pesava menos 22 quilos do que peso hoje. Para você sentir como é que era o menino. De cima um ponto, de lado uma reta. E aí, rapaz, eu tinha uns 5 garotões atrás, eu fui distribuir os folhetos, né? E quando eu passei a roleta e comecei a distribuir, que eles leram o folheto e viram que era evangélico, aí começaram lá atrás: aleluia! Aleluia, irmão! Vai dar dinheiro para pastor, otário! Aí eu vim distribuindo o folheto. Quando eu cheguei na frente, virei e disse: a rapaziada que está aí atrás, sabe o que significa aleluia? Aí eles ficaram igual a vocês, calados. Aí eu disse assim: vocês não acham que pega muito mal uns camarada falando aquilo que não sabe? Eu esqueci que eu estava sozinho e tinham 5. Aí 2 dos 5 disseram: e aí? O cara está tirando onda com a nossa cara. Vamos dar um pau nesse sujeito. Eu falei: caraca. Dancei. Aí 2 pularam a roleta, mas Deus é tão bom. 2 pularam a roleta e vinha, meu irmão, um só já me batia, que dirá 2, o outro 3 ficaram e 2 vieram. Meu irmão, na terceira fila tinha um negão de 2 metros de altura. O braço do santo era esse aqui. De repente eu vi aquela muralha se levantando assim no banco, ó. Hã? Aqui o ônibus tudo para frente, né? As cadeiras para frente. Ele viu os caras pularem e falarem. Ele levantou aqui e fez assim: tá acontecendo algum problema aí? Aí eu: Mas um cara, uma massa, falou: o garotão aqui na frente vai continuar a falar. Alguém quer que ele pare?
Aí, rapaz, não sei se o céu subiu, se eu subi ou se o céu desceu. Falei, agora eu vou arrebentar. Aí o cara falou ainda assim, continua. O cara sentou, aí eu botei para quebrar, e quando eu acabei de falar, ele me deu um estalo. O ponto que ele desceu, eu desço junto. Se esses caras não descerem antes dele, aí eu fiquei marcando o cara. Fiquei de olho nele. Falei, tomara que ele desça onde eu vou descer. Só que ele não desceu onde eu ia descer. Nem os caras de trás saíram de trás. Aí quando o camarada puxou lá a sineta para descer, eu falei, é aqui que eu saio com o cara. Tá? O cara desceu, eu desci junto, certo? Tive que pegar um outro ônibus para não apanhar. Mas rapaz, a gente começa embaixo. Ninguém começa pregando para televisão não. Ei, tem um vale de ossos secos para você te preparar. Mas eu sou profeta de Deus. Deus também tem uma montanha para você subir e conquistar. Pastor Silas Malafaia e Conexão Repórter. Eu sou o seu irmão André Carpano. Confira isso e muito mais aqui no Notícias Bombásticas. Saudações, negada, trazendo mais informação ao seu conhecimento, pois aquilo que não é permitido se dizer em púlpitos e que de forma alguma passa na rede esgoto de TV, você confere aqui. Vamos a alguns detalhes da entrevista do pastor Silas Malafaia ao Conexão Repórter. Se liga nessa, negada. Neste último domingo, o pastor Silas Malafaia foi entrevistado no programa Conexão Repórter do SBT, apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini, que é bem famoso por sua imparcialidade e que costuma abordar temas muito polêmicos e da atualidade. Na semana passada, o pastor convidou também os seus fiéis e todos os seguidores das suas redes sociais a seguirem este programa, onde ele mostraria as provas da sua inocência referentes àquele envolvimento da lavagem de dinheiro, que é crime que vem sendo acusado pela mídia e investigado pela Polícia Federal, que foi ocorrido em dezembro de 2016. Malafaia então foi alvo da condução coercitiva em uma das fases da Operação Timóteo. O pastor ex-bigodudo Mário Brother também abriu as portas de sua casa, mostrou as empresas e fez questão de apresentar o seu imposto de renda. Fato, inclusive, que ele fez um desafio santo da labareda sobrenatural a qualquer político fazer o mesmo em redes sociais. Daí uma coisa que eu duvido alguém fazer. Mas tudo bem. Durante a entrevista, o termo Silas Malafaia foi um dos mais comentados no Twitter. E obviamente que isso dividiu opiniões entre prós e contras, que estavam lá debatendo. A grande maioria concordou que Malafaia, no mínimo, foi transparente. Confira agora uma boa parte desta labareda. Eu recebi uma oferta agora, o incrível... O senhor sabe como é que se chama a operação Serviço Bolsonaro? Sei. Qual o nome? Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi um discípulo de Paulo incrível, que Paulo faz várias recomendações a ele para não amar o dinheiro. Ou seja, o senhor sabe muito bem sobre a importância de Timóteo. Claro. Se baseia num dos textos do Novo Testamento, 6, versículos 9 e 10. Sim. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um trecho transcrito da representação judicial que deu origem à operação que investigou o senhor. O delegado federal me atingiu porque eu tenho um nome na sociedade e os outros estão lá não têm. E hoje em dia, para se vender... Essa frase atinge o senhor? Deixa eu falar. Homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Com todo respeito, 100 mil me fazer ser rico? A investigação detectou que um cheque do advogado Jader Pazinato, de R$100 mil, foi depositado na conta de Malafaia. Segundo a PF,
teria recebido dinheiro ilegal desviado de prefeituras. Um esquema para obter parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais repassada aos municípios. Um desvio de pelo menos 66 milhões de reais. E que tem dezenas de indiciados. Procurado, Jader Pazinato não quis dar entrevista. O senhor declarou, por exemplo, os 100 mil reais que o senhor ganhou de Jader Pazinato? Está declarado no imposto de renda, está aí para você ver. Os 100 mil reais foram depositados em uma conta conjunta de Silas com a mulher Elisete. 82 mil reais foram declarados no imposto de renda de Malafaia. O restante, 18 mil reais, consta na declaração da mulher. O que o senhor fez com o dinheiro? Eu dei 70 mil para a Associação Vitória em Cristo e 30 mil para a minha igreja, que eu estava fazendo uma campanha. O cara da Umbanda, o católico, o evangélico, tem que ter a liberdade de expressar sua fé. Agora, isso não significa que eu não possa emitir uma opinião contrária. Como alguém não pode emitir uma opinião contrária contra os evangélicos. Que história é essa? Quando o senhor diz isso, o senhor não promove intolerância religiosa? Não. Intolerância religiosa é querer impedir o outro de manifestar a sua fé. Da mesma forma que existem muçulmanos moderados, existem cristãos radicais. Igual a muçulmano, não. Que manda matar, que manda fuzilar, que manda degolar, que quem não aceitar a religião dele tem que ser morto? Pra onde que tá isso? Em que lugar do mundo? Não conheço. É eticamente correto aceitar um dinheiro Uma que provém de um crime? Não. Cabrini, se alguém diz pra mim que o dinheiro é de contrabando, se alguém diz pra mim que o dinheiro é de roubo, se eu aceitar, eu sou tão bandido e corrupto como os outros. O senhor não suspeitou? Não, porque eu recebo várias. Ele disse que Deus falou ao coração dele para dar uma oferta pra você agora, pessoal. Eu falei, venha, Cabrini, vê se isso tem cabimento, o que a Disney... Aí, ó, beijo gay, isso eu mostrando pra criança. A criança não discerne o que é sugestão, ordenança de informação. Erotizar crianças é a coisa mais covarde. Os amigos o classificam como um mercador de almas. Alguém que visa sempre o lucro em nome da exploração da fé. Então, isso é tão baixo, é tão sujo e tão medíocre, porque para dizer isso tem que provar. A família de homossexuais não deve ser respeitada também? As pessoas têm que ser respeitadas, mas eu não considero isso família. As pessoas sim, o ser humano tem que ser respeitado. Por que não é uma família? Porque toda a história da humanidade está sustentada no homem, na mulher e sua prole. Isso aqui é a humanidade. História da civilização é isso. Querem mudar esse status? Vamos ver o resultado nas gerações futuras. Quantas vezes já perguntaram para o senhor se o senhor é homofóbico? Várias. O que o senhor sente quando perguntam isso? Eu fico rindo, porque eu sinto que o cara não sabe o que é homofobia, porque homofobia é a psiquiatria que determina, não é o movimento gay. O movimento gay quer rotular e dizer que é homofóbico ou não. Que autoridade eles têm para isso? Quem são eles? O senhor teme cair em desgraça perante a opinião pública? Não, sabe por quê? Por quê? Porque hoje tem uma coisa chamada redes sociais. E essa daí, amigão, essa daí não é brincadeira. O nível de problemas com quem é criado por casais gays é incrivelmente, infinitamente Isso superior. acontece em famílias heterossexuais, claro, pastor. Mas a margem é incrível, claro, onde tem desajuste, claro. Sem famílias desajustadas heterossexuais vai ter problema. Eu sou livre para discordar, para dizer que não aceito. Isso é que é democracia. Beijo gay em desenho animado. É os pais que têm que dar educação moral. Agora a Disney quer botar na agenda. Que anuncia o evangelho? De pregador a empresário. O senhor comanda hoje quantos funcionários? Aqui na editora, uns 280 funcionários. E nessa crise econômica, o senhor teve que demitir? 50% eu tive que demitir. Para poder não quebrar. Meu império? O senhor é modesto, o senhor é um homem bem-sucedido. Mas não é império. Tem uma igreja em ascensão. Tá, mas império, você pode falar em império, vamos pelo Brasil, não é? Se a gente falar o que é um império no Brasil, são megas empresas, indústrias, conglomerados. Eu tenho uma editora que é uma empresa média. E uma igreja grande. Mas eu não sou dono da igreja, a renda da igreja não é. O senhor é o líder da igreja. Sou o líder da igreja, mas não sou dono da igreja. Segundo a revista Forbes, o senhor é dono de uma fortuna de 150 milhões de dólares. Olha, eu vou mostrar. Tudo isso graças à indústria da fé. Bandido, vagabundo, canalha inescrupuloso tem pastor, jornalista, médico, advogado e político. Um jornalista inescrupuloso da Forbes, uma revista internacional, devia estar precisando vender. Se é profecia, eu recebo. Mas não tem esse dinheiro. Eu imagino que ele possa ter uma velhice sossegada.
Ninguém nasce gay. Mas o seu filho montando um quebra-cabeças. O que ele exige de vocês, membros da família Malafaia? Fala aí. Ser honesto, direito, falar a verdade. Uma agenda cheia. Isso aqui são pessoas que estariam na rua, estariam jogadas, né, mendigando, até mortas, né, desprezadas como párias social, mas são seres humanos. O senhor ajuda todos os meses? Todo mês, sem falha. Eu já cortei programa de televisão para não cortar verbas sociais. Deus não é contra a riqueza, Deus é contra a exploração. Deus não é contra o dinheiro, Deus é contra o amor ao dinheiro. A ideia de quem não conhece igreja, parece que na hora da oferta o pastor manda trancar a porta e botar um cara com uma R15, certo? Apontada para ver que quem não vai dar a oferta vai ser fuzilado aqui mesmo no culto. Ficar milionário porque dá oferta. Não é ficar milionário porque dá oferta. Não, você é abençoado. Deus abre as portas. Mas isso não é a ditadura do dízimo? Não tem ditadura do dízimo. O dízimo não é uma questão de ditadura, é uma questão de fé, cabrinho. Dá dízimo quem crê, quem tem fé. Isso tem a ver com a nossa crença. Um homem sempre cercado de seguranças. Esses dois homens, por exemplo, cujos rostos a gente não vai mostrar, eles estão atentos a tudo. Tudo, conversando aqui. Tudo, eles estão atentos a tudo. Olhando em todos dentro da igreja, fora da igreja, em aeroporto, eles estão atentos a tudo. Tudo. 24 horas. Todo, o tempo todo, tá todo mundo atento, tudo esperto. Não é uma vida fácil. Eu brinco sempre, andar com um homem em volta não é uma coisa muito boa, não. O senhor foi executado amanhã, vai ser executado amanhã. Quem a gente deve procurar? Rapaz, tem muitos inimigos, sabe? Tem o pessoal de ideologia de esquerda, tem ativismo gay, tem muitos inimigos. Eu também dou Mas o senhor usou o dinheiro que, não sei, ao que tudo indica, veio de uma máfia da mineração. E eu não tenho bola de cristal, essa oferta eu ganhei em 2013. Quando o senhor recebeu esse cheque, o senhor não perguntou de onde que vinha esse dinheiro? Não, porque eu recebo vários. De várias ofertas, se declaro todos. Não caberia perguntar? Não, no momento que o senhor foi indiciado pela Polícia Federal, o senhor recebeu solidariedade das outras igrejas pentecostais? De muitos amigos, pastores. Muitos. Quais? Muitos pastores. Pastor Jabes Alencar, pastor Jorge Linhares, pastor Ezequiel Teixeira. Os outros líderes principais? Os outros líderes, não. Não Macedo? Não. Estevão Hernandes? Não. Valdemiro Santiago? Não recebi. R.R. Soares? Não recebi deles. Não recebi. Você decepcionou? Não, eu não me decepciono com homens. Nosso primeiro encontro acontece na sede de sua editora e gravadora, a Central Gospel. Assim ele me recebe. Aqui aparece o Silas Malafaia, empresário. É uma pessoa que eu fico rindo, que eu só passei a apoiar quando foi presidente da Câmara, que eu apoiei para derrubar o PT e usei... Pode falar o nome, por favor. Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, para você ver. Qual é a sua ligação com o Eduardo Cunha? A ligação que eu tive com o Eduardo Cunha foi de apoiar com deputados evangélicos a eleição dele para a presidência da Câmara, que era para derrotar o PT. Diante do milionário de 150 milhões de dólares? Não, claro que é mentira. Eu vou mostrar uma coisa que é das mais particulares da cidadania, que é o seu sigilo fiscal. Eu vou mostrar a minha declaração do imposto de renda de 2011, quando esse canalha da Forbes falou isso, eu estou processando ele. Aqui está na frente. Rendimentos tributáveis, ofertas que eu recebi de igrejas e pessoas físicas. 194 eu já paguei. Depois tem aqui meu patrimônio. Aí tem a minha outra renda da editora, que eu sou dono, a editora Central Gospel, 2011. Rendimentos, lucro da editora, 1.684.000, ok? E aqui vem meu patrimônio, tá? Tô mostrando na TV. Aqui não tem que esconder nada. Aqui tem meu patrimônio. Aquilo que é meu. Tem as cotas da editora, que é 2 milhões. As cotas. Agora, entre a minha casa, os apartamentos dos meus filhos, tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Total do meu patrimônio, 4.239.000. 1,5 milhão de dólares. Ele disse que eu tenho 150 milhões de dólares. Mas essa declaração contempla possíveis laranjas? Como? Como é que eu vou usar laranja para esconder 150 milhões de dólares? Ele é tão inescrupuloso. O senhor está falando daquilo que está declarado, né? É o que está declarado. Está declarado, é o valor total da certo, mas o senhor anda num avião de 2 milhões de dólares? Não, eu ando no avião da Associação Vitória em Cristo, não é meu nome. Um Cessna Citation 3, um bimotor executivo de fabricação americana, com capacidade para 10 pessoas.
próprio Silas Malafaia autorizou nossa filmagem. Estamos chegando na residência do pastor Silas Malafaia, que fica aqui num condomínio de luxo, em Recreio dos Bandeirantes. Surge diante de nossos olhos a Fortaleza Malafaia. Uma casa ampla. Muitos chamariam de mansão. Outros não. Recebe sorridente. Boa tarde, pastor. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Prazer, chega. Com licença. Logo me apresenta sua mulher, Elisete, também pastora. Elisete, a minha querida esposa. Prazer, tudo bom? Mas e aí, negada? Agora vamos raciocinar. O pastor tem sido um dos poucos a lutar pela família e contra a manipulação esquerdopata e vela muito pelos valores cristãos. Porém, qual dos apóstolos bíblicos ou discípulos que andou com Cristo e foi rico? Aliás, continuou rico. Por que o fiel que recebe um salário mínimo deve deixar de pagar as suas contas e às vezes deixar de dar as coisas aos seus filhos para dar dízimos e ofertas alçadas? Sem se esquecer que o apóstolo Paulo trabalhava, por que quase todos os pastores recebem até 10 salários mínimos? E acha pouco ainda. Outra, o cristão deve viver pela fé, mas por que Jesus não tinha nenhum segurança? Sem se esquecer do principal detalhe, se o dinheiro foi até declarado um imposto de renda, então significa que ele não foi para a conta da igreja. Mas será que ele foi orientado por alguém sobre tudo isso? E aí, negada? Essas foram as informações bombásticas do momento. Caso seja sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, faça parte dessa família desse exército carpaniano e deixe aquele like maroto e a sua opinião. Bom, e eu vou indo nessa, até uma próxima, hein, negada? E eu fui! Silas Malafaia arromba Felipe Neto nos argumentos. Segundo round da treta entre Silas Malafaia e Paulo Júnior. Eu sou seu irmão André Carpano e confira isso e muito mais aqui no Notícias Bombásticas. Saudações, negada, trazendo mais informação ao seu conhecimento, pois aquilo que não é permitido se dizer em púlpitos e que de forma alguma passa na rede Esgoto de TV, você confere aqui. É, negada, a chapa está esquentando e vemos que é por todos os lados, pois que muitos canais cristãos e pregadores e até os reformados estão sendo contrariados pelos líderes e a coisa está dando uma feijoada daquelas. Se liga nessa, negada. Na semana passada tivemos o primeiro round de uma luta de gigantes, dos pastores que não aceitam ser contrariado, onde de um lado encontramos o pastor Silas Malafaia, o Mário Brother desnutrido, com um peso de alguns milhões e de 2 patrimônios do meio gospel, juntamente a uma legião de conservadores e pentecostais que o defendem com unhas e dentes, mesmo que ele esteja errado. E do outro lado podemos ver o pastor puritano que os cabas são doidos para dar um chega pra lá ungido nele, com o peso de uma teologia puritana e extremista, junto de uma legião de seguidores reformados, destemplados e até mesmo de quem é ateu. Ele deu o que falar. Porque já vemos que no primeiro round foi visto um mimimi ungido da parte do pastor Mário Brother desnutrido, alegando então a sua idade e o seu tempo de ministério, coisas que não tinham nada a ver. Ele não aceitava ser contrariado. Apesar de ele ter um forte nome a favor da causa da família no Brasil, ele deixa muito a desejar, e muito mesmo no quesito teológico, a partir daquele momento ungido da labareda sobrenatural quando ele se uniu aos movimentos do Morre Cerulho, onde por sua vez podemos ver que o pastor puritano bateu fortemente nele no quesito teológico, e tendo também um apoio gigantesco de muitos pastores, líderes e membros de várias instituições.
Porém, vemos que ele foi vulnerável no quesito político, tendo assim nunca, em nenhuma hipótese, se manifestado contra os esquerdopatas e deixando uma boa brecha para ele confrontar nesse aspecto. Então o pastor Mário Brother, em seu Twitter, está convocando todo o povo para ver esta batalha, que ocorrerá então nesse próximo sábado, em um culto da labareda gravado por ele. Mas e aí, negada? Será que ele tem razão em alegar que os pastores devem ganhar mais de 10 salários mínimos? Será que tá certo isso? E a ética da teologia cristã está certa quando afirma que nós não podemos citar nenhum nome de pastor e se ele for ladrão nós não podemos denunciá-lo? Deixe sua opinião. Vamos a uma outra porção desta feijoada malafaiana. Se liga nessa também, negada. Como já vimos uma luta épica entre um outro gigante contra o Mário Brother desnutrido, agora vamos ver uma que saiu até no canal do Bolsonaro. Rapaz, com o título Pastor Silas Malafaia, uma resposta a Felipe Neto, o garoto do cabelo rosa. Ui, coitado do garoto espertinho. O caba que defende o lado conservador dá uma lição de leis e bons modos ao youtuber Felipe Neto, que são uns argumentos fortes que eu creio particularmente que a carta dele debaixo da manga até amarelou numa dessa. Confira então agora esta labareda. Olá, minha gente, eu tô aqui para dar uma resposta ao rapaz, o garoto do cabelo rosa, Felipe Neto, para saber quem é que está falando a verdade ou a mentira. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. As redes sociais, elas têm um papel de informação, não de conhecimento. Lamentavelmente, informação muitas vezes caluniosas, preconceituosas. E as redes sociais promoveram os famosos anônimos. O que eles fizeram? O que contribuíram para a sociedade? Debochando, fazendo brincadeira, ridicularizando, xingando e difamando e caluniando. Se não tivesse rede social, eles deixariam de ser famosos anônimos, seriam só apenas anônimos. Quero dizer algumas coisas aqui que o rapaz, ele não sabe diferenciar, ele é um pouco confuso. Eu vou começar explicando daqui. O que é censura e o que é classificação indicativa. Ele não sabe a Constituição, o ECA, a Declaração Americana de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, eu vou ler aqui. Todas elas reconhecem expressamente a vulnerabilidade psicológica de crianças e adolescentes. Por isso que elas têm a proteção do Estado e da família. Por isso que tem classificação indicativa. Ou você acha que classificação indicativa é repressão, ditadura ou censura? Não, é para proteger crianças e adolescentes. Por exemplo, já que você não sabe, eu começo aqui para chegar na sua mentira, que eu vou provar que você é mentiroso. Tá? Olha, o artigo 21, inciso 16º da Constituição Federal, exercer classificação compete à União para efeito indicativo de versões públicas de programas de rádio e televisão. Tá aqui, é bem claro, tá? O ECA também diz isso, tá? No artigo 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Ok? Então isso aqui é para proteger. Agora eu vou mostrar que você disse que eu estou errado. Bé! Lembra do bé? Não sei nem porquê. Errado! Né? Eu vou mostrar quem é que está errado para você. Como a criança e o adolescente têm a proteção da Constituição. Quem dá educação não é nem a escola, nem a Disney, nem nenhum programa de televisão. Ok? Então vou mostrar para você poder ficar sabendo, para não falar asneira. Vamos primeiro para a Constituição. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Porque a Constituição, o ECA, os direitos humanos, nenhum concorda com o que você está propondo. Isso é os pais. Aí vai dizer que os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
tá? Eu tô te mostrando aqui. Artigo 221, inciso 4. Respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Porque a Constituição, o ECA, os direitos humanos, nenhum concorda com o que você está propondo. A Constituição manda respeitar. Artigo 221, inciso 4. Você não sabe ficar falando asneira. Manda respeitar. Então, aquilo que é valor da família tem que ser respeitado. Ok? Para você entender. O ECA, só para você poder ficar sabendo, no artigo 79, diz assim, preste atenção, as revistas, publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabacos, armas, munições, e aí vem o detalhe, tudo que se publica para criança deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Porque a Constituição, o ECA, os direitos humanos, nenhum concorda com o que você está propondo. É valor meu de família, como da maioria da família brasileira, de não aceitar que seus filhos vejam beijo gay. Para você entender por que eu posso boicotar, protestar contra o que a Disney fez, o artigo 76 do ECA diz assim: as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, não é de beijo gay não, e nada que erotize criança. Agora eu vou te mostrar a Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12. Os pais, quando for o caso os tutores, têm o direito que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral, que estejam de acordo com suas próprias convicções. Porque a Constituição, o ECA, os direitos humanos, nenhum concorda com o que você está propondo. A educação moral dos filhos é os pais, não é a Disney não, nem a televisão. Eu tenho o direito de rejeitar isso. Pertence. Convenção Americana de Direitos Humanos. E para poder botar a pá de cal, para mostrar que você não sabe nada, a Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, inciso 3. Os pais têm a prioridade de direito, escolha do gênero e de instrução que será ministrada a seus filhos. Porque a Constituição, o ECA, os direitos humanos, nenhum concorda com o que você está propondo. Quando você for abrir a boca para falar de alguém, é porque você está acostumado a fazer brincadeirinha para garoto e adolescente. Só que a vida não é brincadeirinha. Eu estou mostrando para você que eu estou amparado por essas instâncias para protestar. Porque a família, só é a família que pode dizer eu não quero essa educação com meus filhos. E deixa eu dizer uma coisa, o grupo social que mais faz boicote no mundo é o ativismo gay. Boicotam empresas, boicotam produtos, e tem mais um detalhe que eu não vi você falar. Elton John pregou um boicote mundial à Dolce Gabbana, porque eles falaram que não eram a favor de doação de crianças, isso é, crianças serem criadas por casal gay. Fez uma campanha de boicote, nem você, nem ninguém falou nada. Eu tô te provando. Você tá por fora. Agora deixa eu te falar uma outra coisa, meu filho. Eu faço boicote a quem eu quiser. Não é você que determina quem eu escolho. E vou te dizer uma coisa, eu não tô aqui para perder tempo, para ficar fazendo, porque eu sei que existem inúmeras empresas que apoiam a causa gay. Que eu julgar no meu juízo de valor que eu devo boicotar, eu vou boicotar. Mas já digo para você e para quem está assistindo isso aí, qualquer empresa que quiser erotizar crianças, qualquer uma que quiser fazer propaganda para público infanto-juvenil, e olha que tem um monte de artigo no ECA que proíbe. Tem essa, eu nem quis ler para você, mas vai lá. Já que você não pesquisa nada, acordo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, proibido mostrar até nu, coberto para criança. Tem acordo. Vai buscar também que você vai achar. Então, qualquer empresa que quiser erotizar a criança, que é a coisa mais asquerosa que tem,
Que é covarde, adulto não, adulto sabe das coisas, adulto pode se defender, ok? Eu também não estou aqui para ser palmatória do mundo. Aquilo que eu achar dentro do meu juízo de valor, eu vou protestar. É que você não entende o que é liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, para concordar com o que todo mundo acha, é ditadura da opinião, meu filho. Você está por fora. O Estado Democrático de Direito me dá isso. Constituição, artigo 5º, inciso 8. Ninguém pode ser impedido por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Eu estou exercendo o meu direito de cidadania, mas você está por fora. Você não sabe de nada e está falando besteira. Agora deixa eu dizer uma outra coisa para você. Aconselho você a assistir a minha entrevista com Cabrini, ok? E desafio você e quem quiser, diante da televisão, que foi questionado por questão de honestidade, já teve jogador famoso, já teve artista famoso, político nem se fala, empresário nem se fala, que mostrou tudo, declaração, contas e tudo. Quem? Me diz aí um nome aí. Usa seu programa e fala o nome de um. Quem foi? Até hoje não tem ninguém. E outra, quando você abre tua boca dizer que eu me enriqueci a custas de fiel, tu não conhece a minha vida. Eu vou te dar só uma dica. Eu sou o pastor que mais vende livro na história da Igreja Evangélica Brasileira. Mais de 10 milhões de livros. Eu vendi mais de 1 milhão de DVDs. Eu acho que eu posso ter alguma coisinha. Você está equivocado. Enquanto você fica falando bobagem, caluniando, difamando, falando asneira, certo? A vida não é isso aí não. A obra social que eu banco atende a mais de 3 mil pessoas por dia, que nós tiramos da sarjeta, da mendigância, idosos desamparados, crianças desassistidas, recuperação de drogados. Trabalho na África, em um dos países mais pobres do mundo, que é Guiné-Bissau, construindo escolas e dando alimento e uniforme para criança. Você está por fora. Ok? Você quer saber mais? Entra no meu site vitoriaemcristo.org e você vai saber. Fica quietinho e para de falar bobagem. E aí, negada? Essas foram as informações bombásticas do momento. Se você gostou, deixa aquele like maroto e também a sua opinião. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais e se inscrever no canal. Bom, e eu vou indo nessa. E até uma próxima, hein, negada? E eu fui! Nós estamos aqui diretamente do estado do Amapá, na sua capital, a cidade de Macapá. E nós estamos aqui onde o mundo é dividido no hemisfério norte e no hemisfério sul. A linha do Equador tem um marco, né? Um marco que está aparecendo aí iluminado. É o marco da linha do Equador. Aqui é um povo muito amável e simpático que está aqui, desse estado abençoado. E eu vou pedir para essa gente mandar uma saudação para você que está no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O pessoal aí vai dar uma saudação quente. Eu vou fazer aqui uma contagem, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, já! Ei, vida vitoriosa para você. Eu quero trazer uma palavra para você essa noite, aprendendo para não ser derrotado. Agora escute o que eu vou te falar aqui. A minha mensagem está baseada na vida de um homem da Bíblia, que é a maior manifestação visível do Espírito Santo na vida de um homem no Antigo Testamento. E esse homem tinha tudo para ser o mais vitorioso, e ele foi derrotado fragorosamente. Então, com a vida desse homem, você vai ver os passos que ele deu até a derrota. E eu vou mostrar os passos que ele deu até a derrota, para que eu e você não sejamos derrotados. Ao verificar a vida desse homem, é para você ficar alerta
E para que eu e você, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que ele cometeu, porque ele tinha tudo para ser um dos homens mais vitoriosos da Bíblia. E você vai verificar que ele passou por um dos maiores fracassos que a Bíblia me expõe. Eu quero ler apenas um versículo para que você possa saber quem é esse homem. Juízes, capítulo 13, e o versículo de número 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Para você entender o que é isso, na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia uma lei do nazireado. Não tem ela hoje. O que era o nazireu? Era o camarada que era consagrado para Deus desde o ventre da mãe. 3 coisas ele não podia, ou melhor, ele tinha que obedecer. Não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte e não podia tocar coisa imunda, coisa morta. Hoje não tem mais isso, mas naquela época, naquela dispensação daquele tempo, havia a lei do nazireado. E Sansão foi separado para servir a Deus, e ele não podia cortar o cabelo, beber bebida forte e tocar em coisa morta. Eu vou começar a mostrar para você os passos de Sansão e os equívocos de Sansão que o levaram à derrota, para que eu e você não sejamos derrotados. Olha só que coisa interessante. No capítulo 14, a partir do versículo 7, diz assim: e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, ao ver o corpo de um leão morto, lembra? Ele era nazireu, não podia tocar em coisa imunda, em coisa morta. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. Foi-se a seu pai e sua mãe, deu-lhes de comer, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo de um leão morto. Aqui começam os passos da derrota de Sansão. Sansão era um homem que tinha um pacto com Deus. O pacto produz a aliança e produz a intimidade. Número 1, Sansão não valorizou o pacto que ele tinha com Deus. Ele não valorizou. Minha gente, você é cristão, você serve a Deus, e isso não é uma brincadeira religiosa. Isso não é uma brincadeira qualquer. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você faz uma aliança com Ele. E a aliança com Deus está sustentada em 4 fundamentos. Obediência. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer servir a Deus, obediência, santidade, fidelidade e comunhão. Você não está na brincadeira da religião. Você está no pacto que você fez através do sangue de Cristo. E você, se quiser ter intimidade com Deus, não se esqueça, se você quer ter um caminho de vitória, obediência, santidade, fidelidade e comunhão. Tem muita gente brincando de igreja. Você pensa que vida cristã é estar domingo na igreja? Ou porque você carrega a Bíblia debaixo do braço?
ou porque tu dá glória a Deus e aleluia, ou porque tu tem um cartão de membro, você está equivocado, querido. Você pensa que você tem comunhão com Deus porque você carrega um crucifixo pendurado no teu pescoço, ou porque tu vai à missa, ou porque tu diz que é da religião do teu pai, e por isso você tem comunhão com Deus. Você está equivocado. Para você ter aliança com Deus, você tem que obedecer a sua palavra. Você tem que viver uma vida afastada do pecado. Você tem que ser fiel a Ele e manter uma comunhão constante no seu viver diário. Querido, se você não valorizar isso na sua vida, você começou a andar para o fracasso. Agora, em segundo lugar, olha os equívocos de Sansão e olha os seus passos para a derrota. Preste atenção, capítulo 16 e versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relacionamento com ela. Segundo lugar, relacionamentos perigosos. Com quem você anda? Quem é que você bota dentro da tua casa? Com quem você mantém um relacionamento mais chegado? Relacionamento perigoso. Você vem para a casa de Deus, mas você só vive com mundano. Você só vive com gente que blasfema de Deus, que debocha da tua fé. O teu círculo de amizade íntima é de gente que não tem nada a ver com Deus, que não acredita, que não respeita e que não se submete. Querido, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem um ditado popular que diz o seguinte, você vai completar ele: diga-me com quem andas, eu direi quem és. Me mostra com quem você anda, com quem você compartilha. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é que você bota dentro da tua casa? Com quem é que você tem intimidade? Sansão, um homem separado para Deus, com relacionamentos perigosos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, a seguinte palavra: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, pelo que diz, saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu conheço muita gente que estragou e desgraçou a sua vida por relacionamento com gente que não presta. Quem sabe, amigo, Deus te trouxe aqui, te colocou diante desse programa de TV. Você está precisando analisar suas amizades e com quem você anda, e você está precisando mudar de amigos. Porque tem gente que está aqui me ouvindo e gente que está me assistindo pela TV, que os teus amigos vão te levar à desgraça e à destruição. Em terceiro lugar, olha os passos para a derrota para que você não seja derrotado. Olha que coisa interessante. Capítulo 16, versículo 4 de Juízes. E depois disto, aconteceu
que se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Quem começa a ter relações perigosas acaba se envolvendo com gente que não presta. O texto diz que Sansão se apaixonou por uma mulher que não valia nada. Você sabia que há uma diferença muito grande de paixão para amor? De vez em quando eu escuto alguns hinos, eu não estou fazendo crítica a hinos. Eu entendo a expressão poética, quando alguém escreve um hino dizendo, eu estou apaixonado por ti, ó Deus, apaixonado por ti. Ele está querendo falar de um amor mais forte, eu entendo. Mas por Deus ninguém fica apaixonado. Eu vou mostrar para você a diferença de paixão e amor. Paixão é da natureza humana, amor é da natureza divina. Paixão é violência. Nossa, vocês voltam com o programa da impressão que é filme de terror. Tá certo que eu e o Malafaia não somos tão bonitinhos assim, mas filme de terror também não é, ô Ivan. Isso é música de filme de terror. Tchan, tchan, tchan. Que medo, Ratinho. Pergunta aqui, boss. Aqui, ele mandou uma resenha aqui, mas eu vou só perguntar. Na Bíblia, os próprios irmãos dizem que devemos amar ao próximo. Ao contrário disso, por que o pastor Silas Malafaia é sempre tão cruel com os homossexuais? Não sou cruel com eles, porque uma coisa é você criticar comportamento e outra coisa é discriminar pessoas. Eu critico o comportamento. Deus ama tanto o ser humano que mandou Jesus, mas preparou um inferno para os injustos. Então isso aí é conversa fiada. Muito bem. O senhor desceu o cacete da Marina Silva? Deixa eu dizer o que aconteceu. Pior do que um ímpio é um cristão que dissimula. Marina só tinha uma posição em relação ao aborto. Sou contra. Ela quis jogar para a torcida. Olha, vamos fazer um plebiscito para ver se a sociedade aprova ou não. Ela quis fazer graça para os evangélicos e quis fazer graça para a esquerda. E quero aproveitar, respeitando muito a lei eleitoral, se alguém pensa que católicos e evangélicos vão votar em gente que agora mudou de ideia e passou a ser contra o aborto, nós não somos trouxa não. Nós estamos acompanhando isso há muito tempo. A posição de partidos políticos que vem defendendo aborto, e não adianta mudar agora não, porque não vai levar nosso voto não. Eu queria deixar isso aqui, viu, Ratinho? Olha aqui, existe alguma pessoa de quem você jamais aceitaria o dízimo? Eu não aceitaria o dízimo de pessoas que são desleais e que a minha consciência fosse informada. Por exemplo, um traficante chega e diz assim, pastor, acabei de ganhar uma bolada, quero dar o dízimo. Não quero. Tudo que é ilegal e que eu for informado, né? Se você não é informado, você não pode ser culpado. Agora, se eu for informado de um dinheiro ilegal, eu não posso aceitar. Eu não. Qualquer religioso. Você brigou com o prefeito Kassab porque ele fechou a igreja tua? Não, ele não fechou a minha igreja, ele fechou a Igreja Mundial do Poder de Deus. E você brigou com ele? Eu fiquei muito indignado por aquele ato. Depois ele reabriu a igreja e agora a briga é do Ministério Público com o pastor, pelo que eu sei, não é mais. Porque eu achei de uma maldade terrível, porque a igreja evangélica, temos defeitos, claro, mas uma igreja, ela colabora de maneira fenomenal para dar estabilidade social. Não tem a dúvida. É um negócio fantástico o trabalho social da igreja. E que o Estado não gasta esse dinheiro. Eu sempre falei uma coisa e vou falar junto perto de você. É um negócio que eu falo desde que eu estava em rádio. A mãe, vou repetir aqui, a mãe que leva o filho para a igreja não vai buscá-lo na penitenciária. Você está correto. Não vai buscá-lo. Então a minha indignação foi essa. Sabe, do Kassab ter fechado uma igreja quando não fecha a escola de samba que faz barulho, não fecha nenhuma outra coisa. Não estou mandando fechar, não é isso. O jogo pesado em cima dos evangélicos, acho que ele perdeu. Mas agora tem que ser honesto. A questão não é mais Kassab, não envolve mais ele. Eu tenho que ser honesto. Ministério Público. É o Ministério Muito bem. Público. É verdade que o jogador Kaká está deixando a igreja renascer e que várias outras igrejas evangélicas estão disputando o seu passe? Bem, se alguém está disputando
disputando, eu fico até com pena e com vergonha disso. O pastor disputar o cara porque é rico, sinceramente, Ratinho, eu acho que esse cara podia ser outra coisa, menos pastor, porque um cristão, ele tem o direito de ir para a igreja que ele quer. Agora, na hora que ele vai ser manipulado, eu duvido que o Cacá vai aceitar ser manipulado. Isso aí não é pastor, isso aí é vendilhão, com todo respeito. Muito bem, você é psicólogo, é verdade? Sim. E o Conselho Regional de Psicologia já tentou caçar o seu registro. Por obra e graça de grupos homossexuais que tentaram me tirar da televisão e que tentaram me acusar. Quer dizer, a viadada não gosta de você, não? Não, de jeito nenhum, só que não conseguiram nada, porque é o grupo mais intolerante. Você sabia que você entre os inimigos ah lá, esse aqui também tem medo, velho. A Vanessa, cuidado. Você sabia que você está entre os inimigos dos homossexuais, você é o número 1, não? Eu não sou inimigo deles. Eu não tenho. Mas você está na lista. Eu não odeio eles. A questão, sabe o que é? É que eles querem criminalizar aqueles que são contra a prática, e eu não posso aceitar isso. Eles têm direito de ser, e eu tenho direito de ser contra. Muito bem. Olha, infelizmente, eu queria ficar muito tempo com você aqui, até porque dá muita audiência para nós. Mas chegou o final do programa. Eu volto. É só chamar que eu volto. Você é muito ocupado. Agora você está com 1000 igrejas. Não, eu vou chegar lá, não tô não. 1000 igrejas. Ainda não. A Vitória em Cristo está com 1000 igrejas. Não, ainda vai ter tempo. Ainda vai ter. Um abraço. Obrigado por ter vindo aqui. Tá? Um abraço muito forte. Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Ah, meu Deus, me ajuda. Para mim não falar o que eu penso aqui. É porque vocês não sabem o que eu estou pensando. Vocês estão mandando eu falar. Sétimo. Ah, irmão, eu só vou fazer uma pergunta aqui, porque essa que eu vou falar agora, a chapa não vai ferver não, vai virar braseiro agora. Olha a pergunta minha, quem é pentecostal aqui? Não vem com essa conversinha fiada pra mim, com esse glória a Deus fajuta não. Vem não, vou perguntar de novo, hein? Quem é pentecostal aqui? É lindo. Agora segura. Aguça teu ouvido aí. Eu vou beber um pouquinho d'água porque vai ficar fervendo aqui esse negócio. Pera aí, irmão. Pera aí. Só para quem é pentecostal. Os irmãos batistas, sorveterianos, presbiterianos e tudo, tá fora. Só para quem é penté. Aguça aí. Tá pronto? Não, eu não vou falar não. Tá pronto ou não tá? Então escute. Unção sem atitude não vale nada. Muito poder. Não tem nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra, meu irmão. Se vai rodopiar, subir pela parede, andar de costa, para frente, eu não tenho nada contra. Ok? Agora aqui dentro, rodopia, fala língua estranha, aqui dentro. Mas vai ver onde ele trabalha. Vai ver onde ele mora. Vai ver onde ele estuda. Vai ver onde ele compra e vende. É o pior índice de produtividade. O cara dá horas em língua estranha, muito fogo. O cara é poderoso. Que horas tem? 12 renegueveias. Olha, rapaz. O cara é quente, cara. O cara dá hora em língua estranha, irmão. Você tá pensando que é brincadeira?
Escute o que eu vou dizer para vocês. Eu fui pregar num dos maiores congressos pentecostais que tem nesse país. Não vou dar nome. Coisa ruim eu não dou nome. Eu estava com um estande de meu material. O coordenador do evento disse assim: é a primeira vez que você está aqui, né? Eu falei, só vende no dinheiro e no cartão. Eu falei, não entendi. Só vende no dinheiro ou no cartão? Porque se vender no cheque, tu tá ferrado. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Eu não posso vender com cheque. Não! Volta tudo! Eu estou num congresso de quê? De filhos do diabo ou de filhos de Deus? Tem fogo, tem poder, rodopia, fala língua estranha, mas passa cheque sem fundo. Tá duro de dar glória a Deus, né, irmão? Tá apertado, né, filho? Eu sou pentecostal, meu filho. O velho Malafa, meu pai aqui do meu mano, do Samuel, velho Malafa tem só de crente mais de 70 anos. Você quer falar o que de evangelho? A minha família é uma família tradicional de pastores. Quando eu nasci, há mais de 17 anos, meu pai era crente, rapaz. Deixa de besteira. Eu não caí de paraquedas no movimento pentecostal, não. Eu fico vendo uns caras que chegaram hoje aqui, nem sabe comer de colher, quer ensinar a comer de garfo. Não cheguei hoje aqui não, meu filhinho. Você está muito enganado. Eu fico só olhando. É muito poder, é muito fogo, mas não tem atitude na vida. Não tem nem atitude espiritual que Deus quer que ele tenha. Para que fogo? Para que poder? Para rodopiar dentro da igreja? Para dar cambalhota dentro da igreja? Eu quero ver você rodopiar onde você trabalha, mas no bom sentido. Eu quero ver você rodopiar quando tu paga a tua conta. Eu vim aqui para confrontar você. Deus me levantou, não é para falar o que você quer ouvir, é para falar o que você precisa ouvir. Deus não me levantou para alisar ego de crente. Eu não tenho ninguém lá fora para pesquisar meu ibope se gostar ou não da mensagem que eu prego. Eu não fui levantado para agradar e para manipular a multidão, para dizer que saiu. Oh, meu Deus! Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Meu Senhor, é muito poder. Tá bom, o que vai servir para você quando você botar o pé lá fora? Que evangelho é esse que não muda a nossa vida, o nosso caráter? Que evangelho é esse que o cara é safado, vive dando golpe, roubando, adulterando, se prostituindo e dando glória a Deus, aleluia, na igreja? Muda! 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 Para essa questão de conflito de Israel e palestinos, presta atenção no que eu vou te falar. Primeiro, nós não somos a favor de morte nenhuma. Toda guerra é estúpida. Toda guerra ela é violenta. Toda guerra, inocentes pagam o preço do que eles não têm nada com isso. Toda guerra, onde fala em guerra, em toda a história da humanidade, inocentes pagam preço. Até, não é nem guerra, a gente chama, e aqui no Brasil a gente conhece na guerrilha urbana, certo? Né? Quando a polícia invade áreas onde tem traficante, sempre sobra para algum inocente. Eu não sou a favor de guerra nenhuma, eu não sou a favor que ninguém morra. Você quer que eu seja bem? Eu não sou nem a favor que bandido morra, que pague pelo que deve. Mas falou em morrer, matar, isso pertence à soberania de Deus. Quero deixar bem claro, nós não somos a favor de guerra nenhuma, não somos a favor de que ninguém morra, sejam inocentes ou não inocentes. Mas eu preciso falar alguma coisa sobre esse conflito de Israel e palestinos e dar algumas dicas para o povo de Deus, que são muito importantes. Em primeiro lugar,
Olha só que coisa interessante que eu fico ouvindo e vendo. Quer dizer que onde morre mais gente é que está com a razão? O lado que perder mais gente é que está com a razão? Com todo respeito, que lógica idiota é essa? Quem te falou que o lado ou que perde a guerra ou que morrem mais civis é que está com a razão? Aqui está a primeira questão. Queridos, presta atenção que eu vou te falar. O número é muito maior. Até a gravação desse programa, mais de 2.500 mísseis. Mais de 2.500 mísseis foram lançados indiscriminadamente sobre a nação de Israel. Queria informar a você que o Hamas é considerado pela Europa, Estados Unidos e nações civilizadas um grupo terrorista. E como terroristas são covardes, porque colocam crianças e mulheres como escudos. Qualquer nação do mundo, as forças armadas em guerra protegem o povo. Protegem homens, protegem mulheres, protegem crianças. Terroristas covardes usam mulheres e crianças para serem seus escudos. Agora, preste atenção aqui uma coisa. Por que não houve uma catástrofe em Israel? Porque Israel tem um sistema de defesa. Por isso, porque foram atirados mais de 2.500 mísseis para detonar a nação. Se Israel não tivesse a tecnologia de defesa, aquilo tinha virado um salseiro sem precedentes. Os terroristas, eles escondem armas pesadas em hospitais, em escolas, em mesquitas, gente. Então, e utilizam de uma propaganda covarde, mostrando aquilo que nós não queremos, que ninguém quer, que ninguém aprova, morte de inocentes e de civis. Portanto, você tem que entender o seguinte, Israel é um Estado democrático soberano. Nenhuma nação do mundo, nenhuma. Senhores, imagina, eu vou supor, ok? Imagina que um grupo de terroristas se instalasse, eu estou falando por suposição em tese, por obséquio, é para você entender. Um grupo de terroristas se instalassem aqui no Uruguai ou no Paraguai e mandassem mísseis, tá, sobre o Brasil. O que a nação soberana brasileira ia fazer? Ah, pastor, mas a reação de Israel é muito maior. Querido, você tem que aprender uma coisa. Nenhuma reação é igual à ação. A reação, ela é na medida para neutralizar definitivamente a ação. Nenhuma guerra se usa a reação na proporção da ação. Desculpa, isso é coisa de ignorante, isso é o óbvio. Toda ação emprega uma força, toda reação emprega uma força para neutralizar de vez a ação. Isso é princípio de guerra. Nós não somos aqui a favor da morte de ninguém, senhores. Agora, a reação de um Estado soberano sendo atacado por terroristas, vocês querem que eles façam o quê? Não, vamos ficar aqui nos defendendo até um míssil cair e matar milhares e milhares e o sistema de defesa não interceptar. O que eles têm que fazer? Eles têm que destruir a ação para poder neutralizá-la. É o que eles têm que fazer. Esse é o preço da estupidez de uma guerra. Agora, vim aqui dizer que Israel está errado porque morrem mais palestinos do que israelenses é estupidez, é cinismo e é incoerência, com todo o respeito. Agora eu quero dar uma palavra para o povo de Deus. Agora eu vou chegar na questão teológica. Eu queria falar para o povo de Deus que nós, que cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, nós não temos nada a ver com opinião pública nem com lógica. Aqui, a fé, ela não tem a ver com o meu entendimento, com a minha lógica e com a opinião pública. Então, deixa eu citar a Bíblia para vocês. Quando Deus disse para Abraão em Gênesis 12, sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Querido, agora eu vou fazer análise teológica do texto. Eu estou ouvindo gente falar bobagem na internet. Quem te falou que essa promessa de Deus acaba em Abraão? Quem te falou que a promessa de Deus termina ali ou para a geração futura? Querido, o texto é tão violento, é tão incrível, é tão extensivo, que quando diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está dizendo que a partir de Abraão vem Jesus Cristo para abençoar todos. Quer ver a prova disso no Novo Testamento? Gálatas 3:8. Meu negócio aqui é Bíblia, irmão. Não é conversa fiada, não. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Essa última promessa que Deus faz a Abraão, ela se cumpre em Cristo. Portanto, querer dizer que Gênesis 12 não vale para nós hoje, é menosprezar a Bíblia. E tem mais, e tem mais. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 11. Isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Romanos, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha o que está dizendo aqui. Olha o que está dizendo aqui. Versículo 4, versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Porventura rejeitou Deus a Israel? De modo nenhum. Portanto, nação que amaldiçoa Israel também é amaldiçoada. Gente que amaldiçoa Israel também é amaldiçoada. Eu queria dar um alerta ao povo de Deus para não falar bobagem, não deturpar a palavra e não ir atrás de esquerdopatas que sempre tiveram a favor de terroristas, ok? E que não dão palavra nenhuma contra grupo terrorista nenhum, ok? Não posso falar mais nada. Até aqui eu posso falar. Cuidado, povo de Deus, para você não estar atrás de ideologia de esquerdopatas, ok? Que odeia tudo que está na palavra, que odeia todos os princípios e valores de Deus. Cuidado, é um alerta que eu dou a vocês, ok? Como povo de Deus, a Bíblia diz que devemos orar pela paz de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo palestino, porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, inclusive por eles. Que o Senhor tenha misericórdia, que isso chegue no final. Pastor, a escatologia. Querido, quem está no controle é Deus. Eu estou fazendo aqui a minha parte. O controle escatológico é de Deus, não é meu. A minha obrigação é orar. A minha obrigação é interceder pelos povos. A nossa obrigação é pregar o evangelho. Agora, o fator escatológico é com Deus, não é contigo nem comigo. Tá certo? Eu quero desejar que as ricas bênçãos de Deus venham sobre a tua vida, a tua família. Deus faça prosperar o teu negócio, você no teu emprego, que haja paz na tua casa, que haja alegria, que Jesus seja o Senhor da tua vida. Ele tem milagres e respostas para você. Eu declaro vitória, eu declaro cura, eu declaro bênçãos sobre a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém.